Dia desses aqui no Meteoro, a gente teve o privilégio de conversar com a Rita Von Hunt. Aí eu não resisti. Eu fiz para ela essa pergunta que está aí no título do vídeo. Rita, eu tenho acesso aqui à pauta da Ana. Eu sei que ela vai voltar para a pandemia, mas eu estava ouvindo você falar e não vou resistir. Eu queria tocar num aspecto do desenrolar desses processos históricos que você narrou aqui também, que é uma concentração pornográfica de renda, de maneira a alterar os sonhos do indivíduo. Então, há duas gerações atrás, um jovem filhote de homem branco, ele sonharia com a casa e com o carro. Né? Nessa geração, um jovem filhote de homem branco ele vai sonhar com a janta de amanhã e com o melhor bonequinho do Dragon Ball que ele puder ter, com o melhor action figure do One Piece, algo nesse tipo. Então, é tocar a vida e ter uma relíquiazinha da cultura pop para poder se alegrar e seguir em frente. Né? E aí, eu tenho reparado que no imaginário não toda, claro, né? Mas de uma boa parte dessa geração, e eu mencionei satiricamente o filhote de homem branco aqui, não foi por acaso, porque dentro desse público, Rita, anda morando um pensamento chamado de anarcocapitalismo, que para mim é uma mistura que soa como assim uma mistura de, sabe, vamos comer cebola com doce de leite, né? Coisas altamente incompatíveis, né? E aí eu te pergunto, da onde vem isso, né? Se essa radicalização do individualismo gera todos os problemas que estamos vendo, por que a pessoa está pedindo mais individualismo que ferra a vida dela mesma? Como é que pode a colonização do desejo do sujeito chegar a produzir esse milagre ao contrário? Como é que você identifica esse fenômeno dos jovens que se reúnem nesses... Como é que é o nome dos espaços, Ana? Os chans, para ficar debatendo o mundo nesses termos e imaginar que a coletividade é a origem do mal, essa coisa toda. Sai governo, né? Ai, Álvaro, como que eu te respondo isso de forma educada? Deixa eu ter aqui 4 segundos de reflexão. Quando você diz que anarcocapitalismo soa como comer doce de leite com cebola, para mim, anarcocapitalismo soa como comer veneno de rato com merda. Porque existe uma ideia básica, né? E você não precisa ser um gênio para chegar nessa concepção, né? De que o Estado como ele está organizado hoje, como a gente entende ele hoje, ele é um fruto da sociedade de classes, né? E aí bastaria, sei lá, 20 minutos de pesquisa para entender que sem a intervenção do Estado via exército, sanção econômica, bloqueio, perdão de dívida e etc., não existe capitalismo, né? A gente precisa entender que... Deixa eu pegar um exemplo, para ficar mais fácil. Quando o movimento Occupy Wall Street começa, né? Ocupem Wall Street, que a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos explode, né? A bolha lá de hipoteca. Ou a gente pode voltar para a crise da Bolsa de 29. O que acontece é que existe um mundo de especulação financeira, um mundo de capital se valorizando em mais capital, que não está atido materialmente à realidade. E quando chega a necessidade de ater a materialidade, perdão, o capital, né, a materialidade, a gente descobre que não existe como ater, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando do Jeff Bezos, quando a gente está falando do... todos esses que precisavam ser guilhotinados. Quando a gente está falando desses bilionários e das cifras deles, se eles quisessem falar, cansei, vou sacar meu dinheiro e vou morar na Lua. Eles não conseguiriam sacar o dinheiro deles, porque a quantidade de valor estipulada à pessoa deles, ou às empresas deles, ou às pessoas e empresas deles,
é um valor, é tipo dinheiro do banco imobiliário. Ele não existe, né? E aí a gente poderia conversar sobre criptomoedas, enfim, é uma discussão longa e que eu não sou a melhor pessoa a fazer. Eu não tenho um profundo conhecimento nessa área para me debruçar sobre isso. Mas aqui a discussão que a gente precisa... e aí eu vou chegar na fetichização do indivíduo. A discussão que a gente precisa ter é de que esse sistema, ele gera um sistema de ideias que faz a gente acreditar em coisas completamente fictícias, né? Tipo o valor dessas corporações, tipo o dinheiro do Jeff Bezos, tipo a Amazon, a Apple, e o tanto de dinheiro que esses lugares têm. O David Harvey, que é um geógrafo norte-americano, tem 2 livros brilhantes sobre o tema. Um chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. E outro chamado A Razão Econômica do Mundo, a Lógica Irracional do Mundo. Depois eu vou olhar e falo o título desse livro. Que ele vai fazer uma análise assim, pura e simples de quanto dinheiro os bilionários vêm acumulando dos anos 2000 para cá. Então, é só nos últimos 20 anos. O que a gente está falando de concentração de fortuna dos bilionários. E esses dados são da Oxford, né? Para quem acha que, né, precisa de validação, então é só a Oxford que está falando. E aí a gente tem dados de que o dinheiro que essa galera acumula, ele seria suficiente para acabar com a pobreza mundial, para acabar com a fome mundial, da noite para o dia. Uma vez só? Não. 7, 8, 12, 22 vezes. Ou seja, o dinheiro que um grupo infinitamente restrito e pequeno de bilionários no mundo acumula, seria, se distribuído, né, se politicamente debatido, seria possível acabar com a pobreza do planeta. Quando a gente tem, então, isso no horizonte como discussão, fica muito difícil para mim pensar em como ainda tem pessoas, e aí, de novo, eu falei, os mecanismos que o Estado se utiliza para evitar que o capitalismo seja autodestrutivo. Quando eu falei do Occupy Wall Street, que a bolha financeira explode, e aí vai ter perdão de dívida, vai ter o Estado comprando hipoteca, vai ter o Estado comprando carteira de crédito podre de banco, vai ter o Estado injetando dinheiro, como aqui no Brasil a gente fez no início da pandemia, né, mais de R$1 trilhão injetado em banco. Então, sem o Estado, né, sem com que o aparato do Estado, e aqui eu estou também falando do aparato repressivo do Estado, a polícia, por exemplo. Sem Estado não existe capitalismo, né? A ideia do anarcocapitalismo, ele é impossível, porque para que haja capitalismo precisa haver um sistema de regras e leis que paute valores, que paute transações, que paute... e assim, basta analisar como o dinheiro começa no mundo, né? A gente volta para o mercantilismo, como que os metais viraram moeda de troca, intervenção estatal, né? As coroas interviram, os principados se organizaram, os feudos fecharam acordo. Então, não existe possibilidade de pensar capitalismo sem pensar Estado. Enfim, eu não sei como te responder isso. Agora, quando a gente fala sobre como a colonização dos desejos gera esse sonho invertido, né, esse pesadelo fantasmagórico, eu acredito, e aí eu vou me apoiar na minha área de estudo, que são os estudos de cultura. Eu acredito numa tese já velha, tá? Ela está aqui com a gente desde a queda do Muro de Berlim e desde o que o Francis Fukuyama ia chamar do fim da história. O Frederick Jameson, como eu coloquei, ele fala muito sobre isso, o Slavoj Žižek fala muito sobre isso, o Mark Fisher, nesse livro, Realismo Capitalista, vai falar muito sobre isso.
A gente chegou num ponto de deflagração do capitalismo tão aprofundado, que se a gente tentar fechar os olhos e pensar sobre a nossa estrutura de possibilidade de imaginação, a gente vai ver que tem um bloqueio de horizonte. Esse bloqueio de horizonte é o seguinte: pensa nas ficções blockbusters que a gente produz nos últimos 20 anos. É tudo hominho que voa e solta poder, um vírus, um monstro, zumbi, uma mudança climática que vai destruir tudo e acabar com a população, ou um mundo de fantasia onde ainda é possível ser feliz. Um Harry Potter da vida, sei lá, um Crepúsculo, blá, blá, blá. Então, quando a gente pega essas obras da cultura hegemônica, da cultura de massas, né, da cultura blockbuster, e tenta analisar a matriz formal delas, a gente volta nessa tese do Frederick Jameson, que a gente chegou num momento que é mais fácil para os nossos imaginários pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Então, essa subjetividade jovem, branca, majoritariamente heterossexual, e que nunca precisou pôr o pé para fora de casa para entender como o mundo funciona, ela sonha com esse apogeu da subjetividade, do individualismo, porque ela também está condicionada por uma limitação de horizonte histórico que faz com que ela pense que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do individualismo. O fim do mundo do que o fim desse sistema que coloca lucro acima da vida, que se perpetua via exploração, etc. Eu não sei se eu te respondo, Álvaro, porque eu também não sei se tem resposta para essa pergunta, mas aí você me diz. A entrevista completa está disponível aqui no canal. O link deve estar aparecendo aí, mas também está na descrição desse vídeo.